Hoje um assunto muito pertinente. É um assunto que fala ao nosso coração. Quando nós conhecemos alguém, nós entendemos a sua maneira de falar, o seu jeito de falar, o tom ao qual você fala, e não é diferente ao nosso Deus. Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Mais ainda, Ele quer que você reconheça a voz dele. Na quarta-feira passada, nós conversamos o face a face com Deus, perdemos esse privilégio com a entrada do pecado, mas Deus nunca deixou de ir atrás de nós, de nos dar oportunidade, de nos envolver em seus braços. E não é diferente hoje, Ele dizendo a você: ei, quero falar com você, mas eu quero que você ouça a minha voz. E no mundo hoje, em um mundo que nós estamos vivendo, será que é possível reconhecer a voz de Deus num mundo de ruídos, de barulho, onde nós saímos cedo para o trabalho, é um trânsito, é uma buzina aqui, é um carro que fecha aqui? Como que tem sido a nossa vivência de entender a voz de Deus? Nós temos um texto básico que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. Conta a história, de Samuel, o menino Samuel. O menino Samuel, ele servia ao Senhor lá na casa de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor, como diz a Bíblia, era mais rara. As visões não eram frequentes. E o sacerdote Eli, cujos os olhos já estavam escurecendo, Começava a escurecer. E Samuel, um dia deitado ali no templo, ele ouve alguém chamando: Samuel, Samuel. E ele rapidamente, prontamente levanta, porque ele sabia que Eli não enxergava bem. Ele já correu ali, foi até lá. Eis-me aqui, Senhor. Aí ele disse: não, Samuel, eu não chamei você. E pela segunda vez, Samuel ouve novamente: Samuel, Samuel. E ele novamente sai correndo para encontrar com Eli. Ele: não, meu filho, eu não chamei você, vai se deitar. E na terceira vez, Samuel, Samuel. Ali Eli entendeu que era o Senhor que estava querendo falar com Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E eu pergunto a você: você conhece a voz de Deus? Quando Deus fala a você, quando Deus diz a você, quando você entra lá no seu quarto, só você e Deus, se debruça sobre os seus pés, conversando com Deus, derramando as suas lágrimas, colocando todos os seus sonhos, todos os seus anseios nos pés de Jesus. E Jesus, Ele fala com você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele quer salvar você. Ele quer te levar para o céu. E para isso Ele quer conduzir a tua vida. E Ele quer que você esteja com Ele todos os dias. Na semana passada, o Deus do Éden procura pessoas e continua chamando pessoas. Imagine um pai. Imagine o pai em meio à multidão, centenas de vozes, centenas de som, mas quando o seu filho chama pai, ele reconhece imediatamente a voz do pai. Imediatamente. Entendam que, por quê? Porque há um relacionamento. Relacionamento gera reconhecimento. É o mesmo, amigos, queridos irmãos, que acontece na nossa vida espiritual. Quanto mais convivemos com Deus, mais facilmente reconhecemos a sua voz. Agora, se você não se relaciona com Deus, se você não tenta falar com Deus, fica complicado você conhecer a voz de Deus. Deus continua falando desde o Éden. Falou ali com Adão e Eva,
e não esqueceu até chegarmos em 2026, sabendo que você, Ronaldo, estaria ouvindo a palavra dele hoje. Ele não esqueceu de você, Maria, de você, Joana, de você, Pedro, de você, Cláudio, de você, Marcelo. Ele não esqueceu de você. E ele fala ao teu coração hoje, para você, mãe, que está angustiada porque o filho está distante de Cristo Jesus. Ele fala para você, pai, que às vezes você está distante do seu lar. Ele fala para você, filho, que às vezes está distante do seu pai e da sua mãe. E ele fala para você, família, a distância que você encontra dos caminhos dele. Ele fala a você hoje. Ele fala com você hoje. Ele clama a você hoje. Filho, ouça a minha voz. O capítulo 3 de Samuel começa com uma informação preocupante. 3:1 diz assim: naqueles dias, mensagens do Senhor eram muito raras e visões eram incomuns. O que estava acontecendo com o povo de Deus? O que estava acontecendo com as pessoas? Continuavam se afastando de Deus, longe de Deus. E quantas pessoas hoje, querido amigo, querido irmão, querida irmã, têm se afastado de Deus ao ponto dos ruídos, ao ponto dos barulhos, ao ponto das circunstâncias tamparem seus ouvidos e não conseguirem ouvir a voz de Deus. Olhe para dentro de si agora e perceba: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo ouvir a tua voz. O problema, igreja, o problema, amigos da web, não era Deus. O problema era o povo. Israel estava distante de Deus. Os sacerdotes estavam corrompidos. A espiritualidade estava enfraquecida. As pessoas não sentiam o desejo de estar com Deus. O mundo era mais interessante. As músicas do mundo eram mais interessantes. Os relacionamentos do mundo eram mais interessantes. E esqueceram de Cristo Jesus. E esqueceram do nosso Salvador. E não podemos esquecer que hoje muitos líderes estão corrompidos, pensando em si e esquecendo das pessoas. Mas Deus continua falando ao teu coração, falando ao meu coração. A verdade é que nós precisamos entender: Deus nunca deixou de falar com você. Deus usa um idoso, Deus usa uma criança, Deus usa qualquer pessoa para falar a você, falar ao seu coração, falar ao seu ouvido. E hoje Deus usa essa web para que nós cheguemos até vocês, para que vocês ouçam a palavra de Deus. E Deus não nos desampara. Ele falou através dos profetas, através das Escrituras, através de Jesus, do Espírito Santo, e continua falando conosco hoje. Deus nos fala por meio de sua palavra. Caminho a Cristo, Ellen White diz isso. Nela temos uma revelação mais clara de seu caráter. Não tem como você conhecer a voz de Deus, não tem como você ter um relacionamento com Deus, se você não abrir a palavra dele. Aqui está a palavra de Deus, nessas linhas que a Bíblia diz a você, esses livros que conduzem a você. Deus quer falar com você. Ele não abandona você. E não importa o que você fez, que pensou ou deixou de fazer. 3 vezes Deus chamou Samuel. Olhe para mim. Quantas vezes Deus tem chamado você? Quantas vezes Deus tem chamado você ao arrependimento? Quantas vezes Deus tem chamado você para a comunhão?
para um relacionamento sincero, verdadeiro, dizendo não para o mundo e sim para Cristo Jesus, dizendo não para as festas do mundo e dizendo sim para Jesus, não dizendo não para relacionamentos maldosos, errados, dizendo: ei, olha para mim, relaciona-se comigo. Queridos, a voz de Deus precisa ser aprendida. Samuel, naquela terceira vez, quando Eli disse: é o Senhor que está falando com você. Depois dali, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus todos os momentos. Nós temos que aprender com urgência, reconhecer a voz de Deus. E isso não é da noite para o dia, é um desenvolvimento, ele é cultivado e aprendido. Quando nós ouvimos a palavra de Deus através da Bíblia, ele nos diz: meu filho, isso aqui pode. Meu filho, isso aqui não. Meu filho, isso aqui você pode ingerir, isso aqui não. Meu filho, você pode beber isso aqui, mas isso aqui não. Deus te orienta. Deus diz o que você tem que fazer. Aqui está a voz de Deus. Mas como eu vou ouvir a voz de Deus se ela está empoeirada na estante? Se ela está fechada? Quantos velórios a gente chega e a Bíblia, a primeira coisa que está o quê? Aberta. Aberta. Me desculpe, mas aquela pessoa que está lá dentro, ela não vai ler. Você que ainda tem fôlego, você vai ler. Você que ainda tem visão, você vai ler. Ah, mas eu não sei ler. Mas tem áudios. Tem Bíblia de tudo e qualquer jeito para você ouvir. Para alguém ler para você. Quantas pessoas foram alfabetizadas lendo a palavra de Deus? O vô da minha esposa foi um. O meu pai estudou a cartilha do ABC. Ele aprendeu a ler aqui. 44 vezes ele leu a palavra de Deus. E ele dizia assim: filho, todas as vezes que eu leio novamente a palavra de Deus, tem coisas que parece que eu não tinha ouvido Deus falar a mim. Como aprendemos a reconhecer a voz de Deus? Somente pela Bíblia, através das Escrituras. Nós reconhecemos o autor pela oração. Amizades crescem através da conversa. O mesmo acontece com Deus. Converse com Ele, seja sincero com Ele, tenha um relacionamento sincero com Ele. Chega de falsidade com Cristo Jesus. Chega de dizer: eu conheço Jesus, sendo que às vezes eu não ouço a sua palavra, porque não leio. Ele quer nos inundar de luz de conhecimento. Ele quer que você receba luz de conhecimento. Olha o que diz em Caminho a Cristo. Ellen White diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso a primeira tarefa. Mas, queridos, nós temos uma luta tremenda quando nós acordamos. Às vezes nem ajoelhar eu ajoelho para falar com Deus. Eu pego um negocinho quadrado chamado celular. O celular tem tirado o nosso tempo de relacionamento com a família, com os filhos, com as pessoas. Às vezes tem uma família dentro de casa, um está lá no quarto, outro na sala. Ei, você vai querer jantar o quê? Ei, vamos sair? Às vezes eu falo para alguns alunos: qual foi a última vez que você viu a cor dos olhos do teu pai ou a cor dos olhos da tua mãe? Muitos querem ouvir Deus, mas poucos reservam tempo para ouvi-lo. Sozinho, você e ele, e clame: Senhor, fala comigo. Ouça a minha voz e faça com que eu ouça a tua voz.
Mas o maior desafio, o desafio dos nossos dias é o barulho. Nunca houve tantas vozes, redes sociais, vídeos, opiniões, influenciadores, mensagens, alertas, notificações. Nunca tivemos tanto ruído. Tem pessoas que usam o celular para ler a Bíblia, mas na hora que chega uma notificação, desvia o estudo da Bíblia, da palavra de Deus, da voz de Deus e vai conversar. Concentração. Só você e Deus. A leitura. Aí você vai aprendendo a falar e ouvir o que Deus tem para você. Elias aprendeu isso. Deus não estava no vento, o homem veio de um desafio. Elias veio de um desafio. Quantos profetas de Baal, desceu fogo do céu e consumiu tudo. E o homem entrou numa depressão tremenda porque ficou com medo de morrer. Jezabel, eu quero esse homem hoje morto, hoje à tarde. E ele foge para uma caverna. E lá entristecido, ele precisava ouvir a voz de Deus. E quando passou um vento, ele achava que era a voz de Deus, mas não era. Quando aconteceu um terremoto, ele achava que era a voz de Deus, mas não era. Porque ele conhecia a voz de Deus. Então veio uma voz mansa e suave e conversou com Elias. 1 Reis 19. Que privilégio. Que privilégio. Eu queria abrir um parênteses e explicar para você, mesmo na depressão, Elias buscava a Deus, mesmo no medo, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, ele esperava ouvir a voz de Deus, ele sabia quem era Deus, conhecia a voz de Deus, e Deus foi até ele. Não se preocupe com onde você está, o que você está passando, o que você está sentindo. Ei, Deus quer falar com você. Não é que Deus tenha parado de falar, é que o mundo aumentou o volume demais. Quando a gente vai em um shopping, aquele barulho, ali não tem como você pensar em Deus. Tudo bem, você está no momento seu, sua família, mas não esqueça também que esses momentos você tem que ter com Deus também junto com sua família. Seus filhos, ou você e sua esposa, ou você sozinho, reunir-se ali e dizer, ei, vamos falar e ouvir a palavra de Deus. Imagine Samuel naquela noite, deitado em silêncio e Deus chamando, Samuel, Samuel, até que finalmente ele responde, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Querido, queridas, queridos, Deus te chama pelo teu nome, mas o barulho do mundo, das circunstâncias, dos problemas, das situações, das lágrimas, às vezes tudo isso tem sufocado você e você não consegue ouvir a voz de Jesus mansa, suave e tranquila. Vai em teu quarto e diga, Senhor, fala que teu servo Gedaías ouve. Senhor, fala que teu servo Marcos ouve. Senhor, fala que a tua serva Lédina ouve. Senhor, fala que o Berilo, que o Jales, que a Uziane, que o Weber, que o Jesaías, o Gedaías, o Josias. Fale com Deus. Deus ama você. Deus quer salvar você. Mas Ele quer que você aprenda a entender a voz dEle. Talvez sua vida esteja muito barulhenta. O trabalho, os negócios, as situações. Talvez você ouve tantas coisas. Talvez você pegue um vídeo e quer que alguém fale a você de Jesus. Deixe Jesus falar a você. Deixe
deixe Jesus pregar para você. É errado um vídeo? É errado? Não. Errado é você não buscar Ele. Ele está te dando oportunidade para você conversar com Ele. Mas poucos ouvem a voz de Deus. Hoje o Senhor está chamando novamente você, assim como chamou Samuel, assim como chamou Abraão, assim como chamou Pedro. Ele está chamando você e Ele sussurra em teus ouvidos. Às vezes você diz, meu subconsciente, uma vozinha falou, ei, é o Espírito Santo, dizendo, meu filho, eu estou aqui. E não acha que você está perdendo a consciência, não acha que você está perdendo a razão. Não, Deus fala conosco. Se você deseja essa noite, Senhor, quero aprender a reconhecer a Tua voz, quero separar mais tempo para Ti, quero ouvir menos o mundo. A decisão, querido amigo, é sua. Eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus para resolver os teus problemas, para resolver as tuas situações, para resolver a tua ansiedade, para resolver a tua depressão, para resolver todas as situações. Mas se você não quiser, não adianta. Eu posso orar, clamar. É preciso você querer, é preciso você ir. Você tem que aprender a dar um primeiro passo até Cristo Jesus. Você tem que dizer isso, Senhor, eu quero separar um tempo contigo, ouvir mais o céu, quero viver uma experiência face a face contigo. Venha! Nós precisamos clamar e pedir isso a Ele. Deus continua procurando pessoas. Deus quer falar com você. Deus continua te chamando. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Nunca caminhamos sozinhos. Se nós tivéssemos uma visão celestial, nós conseguiríamos ver agora anjos aqui dentro dessa igreja. Você veria anjos te protegendo. Você veria anjos te abraçando. Você veria anjos te livrando. Deus fala aos anjos e os anjos vão até você, te protegendo, te animando, e Ele ainda manda mais ainda o Espírito Santo para tocar no seu coração. Você não está sozinho. Se você pedir, Deus manda todo o céu, manda o Espírito Santo, manda os anjos, mandam todos para abraçar você, para que você erga a sua cabeça. Mas Jedaías, eu não consigo, parece que em casa está tudo errado, parece que nada dá certo. Ei, coloque nas mãos de Cristo Jesus. Coloque nas mãos dele e diz, Senhor, esse fardo está pesado para mim, leva. Ele vai levar, mas é preciso você se relacionar com Ele, entender Ele, ouvir Ele, andar com Ele, conversar com Ele. Aqueles que aprendem a ouvir a voz de Deus, nunca irão andar sozinhos. Mas existe algo mais profundo, que vai ser a nossa próxima quarta-feira. Onde a intimidade realmente é construída. Face a face com Deus, hoje ouvir a voz de Deus, e a próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a intimidade construída com Cristo Jesus. Onde as maiores batalhas espirituais são vencidas. Eu espero você na próxima quarta-feira. E amigos, você que fez o seu pedido de oração, tem uma equipe que ora por você. Às madrugadas, às noites, à tarde, pela manhã. Tem uma equipe que ora por você. Não tenha medo de colocar aí, ore por mim, ore pelos meus filhos, ore pela minha família, ore pelo meu esposo, ore pelos meus sonhos, ore pela minha casa, ore pelo meu carro, que eu conquiste. Não é pecado pedir. Aprenda a estar com Cristo Jesus. Ouça a voz de Cristo Jesus.
E nós queremos dizer para você: Deus quer te dar a vitória em nome de Jesus. Vai até Ele, não perca tempo, eleva os teus pensamentos agora e fale com Deus. E eu vou junto com você orar nesse momento. Paizinho querido, muitas pessoas colocaram ali seus pedidos, seus agradecimentos. Paizinho, ouve as nossas orações, ouça os nossos pedidos. São mães, ó Deus, angustiadas porque os seus filhos às vezes estão no mundo da droga, do roubo, da prostituição. Paizinho querido, ouça essas mães, o apelo dessas mães, as lágrimas dessas mães. Abençoe essas famílias, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua voz, a ouvir a Tua voz. E por isso, Pai Celestial, coloque dentro de nós o desejo de estar contigo sempre e um dia morar contigo nas mansões celestiais. Te agradecemos por mais um estudo. Próxima quarta-feira queremos estar aqui novamente na Tua igreja, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.